pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma defesa do evangelho, ali para os irmãos de Colossenses. O porquê? Estava ouvindo alguns irmãos da parte de Tiago, lá de Jerusalém, e eles estavam meio que colocando um jugo em cima dos gentios, que o apóstolo Paulo combatia ferozmente. Você pega, por exemplo, as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo, ele vem pregando ali a respeito da salvação única e exclusivamente, pela fé em Jesus Cristo. Aí, se você pode querer, você pode anotar aí também, por exemplo, Atos capítulo 15, versículo 3 e o versículo 5, você vê ali o texto dizendo que alguns fariseus que se converteram ao cristianismo diziam que os gentios, além da fé em Jesus Cristo, necessitavam que eles também se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés. Ou seja, eles estavam dizendo que somente a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação dos gentios. Então, eles estavam colocando um jugo em cima dos gentios que o apóstolo Paulo combatia ferozmente. E aí, nesse texto que a gente leu, de Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim: olha, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, luas novas ou sábados, porque tudo isso são sombras dos bens vindouros, porém o corpo ou a realidade é Cristo, O que significa esse comer, beber, dias de festa, ou luas novas ou sábados? Isso aí eram regras, doutrinas, vamos dizer, rituais religiosos que os judeus tinham por costume, por conta da lei de Moisés, que eles guardassem, por exemplo, dias de festa, que eles falam lá, Você pega ali em Levíticos capítulo 23, tá ali, as festas do Senhor. E era uma ordenança ao povo de Israel. E ali ele menciona a respeito de 7 festas, A primeira festa, Pães Asmos, No mesmo dia iniciava à tarde a Páscoa. Depois vinha primícias, depois vinha Pentecostes, depois vinha trombetas, depois expiação, vou falar de novo, porque acho que eu perdi, Pães Asmos, Páscoas, primícias, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculos. Está faltando uma. 7. Asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Eram 7 festas. E eram tipo por obrigação. Se você morasse ali nas redondezas de Jerusalém, você era obrigado a participar de pelo menos 3 festas lá, você tinha que ir. Era por obrigado você participar dessas festas. Só que o apóstolo Paulo está falando que essas festas, elas são sombras, elas apontam para uma realidade espiritual. Por exemplo, você pega assim, Jesus, que dia foi que ele morreu? Não foi exatamente no dia da Páscoa? Ou seja, se cumpriu ali a festa de Pães Asmos na morte de Jesus, na festa da Páscoa, a morte de Jesus. Não foi uma ordenança lá atrás que Deus deu para o povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito, que eles tinham que matar ali, pegar um cordeirinho. Será que foi essa data mesmo, de verdade, ou é uma data simbólica, A data não, era uma data mesmo. Você pode ver lá no dia 14 do mês de Nissan, que é o mês de Abib, Porque tem ali a diferença entre o calendário. É porque tinha até uma tradição do povo que eles soltavam uma pessoa que estava na cadeia, na Páscoa. Também, isso era uma tradição dos romanos. Então, olha só, daí o que acontece? Ali na Páscoa, o
quando eles estavam para sair do Egito, qual foi a ordenança ali de Deus? Que eles pegassem um cordeirinho, né? 4 dias antes do dia da Páscoa, né? Que era o 14º dia do mês de Abib, catava ele e trazia ele para dentro da casa da pessoa e deixava ele lá dentro. Esse cordeirinho tinha que ser sem mancha nenhuma, sem nenhuma mácula, perfeito, não podia ter nenhum defeito nele. Aí o que ia fazer? Tinha todo um ritual que eles tinham que cumprir, né? Eles tinham que assar ele, tinham que comer ele com raízes amargas, pães asmos, porque na primeira festa pães asmos, eles tinham que tirar todo o fermento de todo Israel, não podia ter fermento, né? Então os pães era sem fermento, e ali eles tinham que assar e comer todo o cordeiro naquela noite, né? Você vai encontrar isso lá em Êxodo capítulo 12, né? E vai falar que é para eles comer, né, tudo, não deixar nada, se sobrar alguma coisa é para eles queimar, e é para eles comer, né, com os calçados nos pés, o cajado na mão, simbolizando que era para eles estar preparados para eles partir, né? Então você veja que, e depois eles iam partir, que significa as primícias, né, que é a oferta de movimentação, o tempo que eles ficavam se movimentando ali no deserto, oferta de movimentação, aquele negócio todo. Aí o que acontece? Passados os 3 dias, é a festa das primícias. Jesus ressuscitou depois de quantos dias? Certinho, nos dias das primícias, não é? 3º dia ele ressuscitou. Aí, Pentecoste é depois de 50 dias. Na festa certinho de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então você veja que essas festas, que são agendamentos proféticos, elas são sombras que apontavam para uma realidade espiritual. Aquela realidade, vamos pegar o exemplo da Páscoa, ela se cumpriu em Cristo. Lembra quando João Batista chegou anunciando, quando ele viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou seja, aquela festa lá atrás, da Páscoa, que eles vinham comemorando desde a saída do Egito até a última Páscoa ali, um dia antes de Jesus ser crucificado, né? Era um prenúncio daquilo que havia de acontecer. Por isso que fala: ninguém vos julgue pelas festas, porque elas são sombras, mas a realidade, o corpo é de Cristo. Lembra o exemplo que a gente pega da nossa sombra? Por exemplo, está lá minha sombra, né? Você não consegue ver a cor dela, o tamanho exato, né? Ou seja, você consegue ter ali uma noção mais ou menos da realidade, mas não a realidade. Aqui você está me vendo real, né? Então Jesus é a realidade de todas aquelas sombras. Então há uma necessidade de nós sairmos dos rudimentos e agora adentrarmos naquilo que é verdadeiro, né? Eu dou um exemplo bacana, assim, sempre é como que se, por exemplo, né, e acontece muito hoje em dia, principalmente, né, por falta de entendimento nosso, né, de nós preferirmos as sombras do que nós adentrarmos na realidade. É como, por exemplo, uma mãe, né, que vai lá fazer um ultrassom porque a criança está dentro da barriga dela. Ela não está contemplando a criança na realidade. Aí ela vai lá, faz um ultrassom 3D, daí está lá bonito na televisão o ultrassom. E ela fica contemplando aquela criança no ultrassom. Por quê? Porque ainda não está na realidade nos seus braços. Aí o que acontece? De repente, a criança nasce. É viável, por exemplo, a mãe enfiar, por exemplo, a criança dentro de uma gaveta, catar o DVD lá 3D, botar na televisão e ficar olhando pro DVD, que é a sombra, não é a realidade? Não, né? O correto é o que agora ela esquece as sombras. Por quê? Porque agora ela tem a realidade, é real, palpável. E nós, infelizmente, muitos de nós até hoje ainda estamos assim, agarrados nas sombras lá do Antigo Testamento, né? Que eram rudimentos que apontavam para uma realidade, né? E esquecemos ou não nos permitimos desfrutar uma realidade. E a Bíblia, né? E Jesus, ele vem falando, né, a respeito, por exemplo, ele usa muitos símbolos, né, para te mostrar uma realidade. Que nem no texto que eu marquei aqui, João capítulo 13, e o versículo 1 em diante, vai falar bacana a respeito disso. Quer ver? Quem tem aí quer ler? 13. E o versículo 1 em diante. Antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, como o diabo já pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que lhe entregasse, sabendo Jesus que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, que saíram de Deus e que a Deus voltariam. Levantando-se, tirando seu manto e tomando uma toalha, cingiu-se, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço tu não compreendes agora, mas entendê-lo-ás depois. Amém. Até aí. Olha só que bacana. Jesus ali, momentos antes dele ser traído e ser levado para ser julgado, o que Jesus ele faz? Ele pega, se cinge ali, tira sua roupa, bota uma toalha, cata uma bacia e ele pega assim agora e começa assim a lavar os pés dos discípulos. Esse é o texto que o irmão leu. Começa a lavar os pés dos discípulos. Aí ele pega e Pedro pega e fala assim para ele: Senhor, tu me lavas os pés? E ele fala assim: de maneira nenhuma eu vou te deixar lavar os meus pés. Aí Jesus fala para ele: olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro pega e fala assim: então não lava só os pés, então lava a cabeça também, minhas mãos. E aí Jesus fala assim: não, não precisa lavar mais do que isso, porque vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dado. Então você veja que Jesus, e aí ele fala, olha, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. Aí Jesus fala assim: olha, vocês não dizem que eu sou Senhor e Mestre? E vocês estão certos, porque eu sou Senhor e Mestre. E sendo Senhor e Mestre, isso é a continuação do texto, sabe? Eu mandei parar para não ler tudo. E eu sendo Senhor e Mestre, eu vos dei o exemplo. Façai vós o mesmo. Olha só, Jesus ele deu uma ordenança ali. E ele usou um símbolo. Qual o símbolo que Jesus usou? O símbolo de lavar os pés. Aí depois ele dá uma ordenança: façais vós o mesmo. O que Jesus realmente estava pedindo ali? Ele estava pedindo que nós criássemos um ritual agora, e tem organizações religiosas que, por exemplo, hoje, tem um ritual chamado lava-pés, que eles dizem que se você só é digno ou aceito para participar da chamada Santa Ceia após o lava-pés. Se você não participar desse ritual de lava-pés, você não pode participar do outro ritual chamado Santa Ceia, que eles chamam também de sacramento, mas depois a gente fala disso. Então, Jesus ele estava falando ali, usando um símbolo, ou ele estava falando literalmente para nós lavarmos os pés? Eu acredito que ele estava usando um símbolo, Ou seja, dizendo que, se você recorrer o texto, ou você lê todo o Evangelho, você vai entender que no reino de Deus as coisas são diferentes do reino da terra, No reino de Deus é o maior que serve o menor, Jesus não deu exemplo, ele sendo Deus, o Senhor, ele não lavou os pés, ou seja, um sentido de humildade. Coloque sempre o seu irmão como superior a você, Em vez de você querer ser servido, você sirva. Então o que acontece? É para nós fazermos o exemplo que Jesus deu, ou aquilo que de trás do exemplo? A sombra ou a realidade? A realidade, ou seja, ter um coração humilde, ter empatia, sempre colocar o próximo como superior a você, porque é muito fácil eu estar com o meu coração cheio de arrogância, cheio de impureza, e lavar os pés do meu irmão. Eu posso muito bem ser um hipócrita, que nem os fariseus eram. Jesus não falava para ele assim: olha,
vocês são hipócritas, Jesus os comparava a um sepulcro caiado, ou seja, né, um túmulo no qual eles pegavam o cal e passavam assim, ficava branquinho, né, e é bonito por fora, mas por dentro uma podridão. Então, Jesus não estava ensinando um ritual, Jesus estava ensinando o quê? Uma verdade que está por detrás do ritual, ou seja, o ritual era uma sombra, mas a realidade é Cristo, ou seja, a verdade é aquilo que Cristo deixou por detrás, entendeu? Então veja a importância, irmãos, de nós atentarmos para a realidade e sairmos da sombra, ou seja, começarmos a viver um evangelho orgânico e menos ritualístico. Não que você não possa fazer o ritual, se você quiser fazer o ritual, você faz o ritual que você quiser, né? Desde que dentro de você a essência do evangelho, a chama do amor, ela não se apague. Porque você pode se tornar mais um religioso, né? Oco por dentro, né? Como um sepulcro caiado. E você pode adentrar em algo muito perigoso, que é a idolatria, né? O que é idolatria? Se não colocar algo ou alguém, né, como o seu salvador, como ser o seu próprio Deus. Não é isso idolatria? A Bíblia vai falar também que é a avareza, ou seja, você colocar a sua confiança, né, vamos dizer, no dinheiro ou em qualquer outra coisa. Isso é idolatria. E acontece muito no nosso meio, irmãos, a idolatria. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de coisas que são a palavra santo, por exemplo, a palavra santo, santificação, que significa separado. Por exemplo, eu vou santificar essa cadeira, eu vou separar essa cadeira exclusivamente para um uso específico. Eu a santifiquei para um uso exclusivo. Então, é que a palavra santo, ela já vem carregada já com a nossa cultura a respeito do que é santo, do que é sacro, né? Então, por exemplo, você pega a Bíblia sua, né? Deixa eu até escrever aqui, você pega a sua Bíblia, né? Ela não está escrito assim, ó, Bíblia Sagrada, Bíblia, vou pegar aqui, ó, João, anotem aí, João capítulo 5, versículo 39, João capítulo 5 e o versículo 39, né? Está escrito aí a Bíblia Sagrada. E sabe o que aconteceu com os judeus? Os judeus caíram na idolatria até a respeito das Escrituras. Principalmente por quê? Porque eles foram cativos para a Babilônia. E aí a adoração deles era através das sombras, né? Eles ainda não tinham entrado na mente deles que a adoração era em espírito e em verdade ainda. Eles faziam adorações deles através dos rituais. E daí lá na Babilônia eles não tinham o templo. Então, o que eles se apegaram? Eles se apegaram na Escritura. E aí eles ficaram tão apegados à Escritura que eles passaram até a idolatrar a Escritura. E aí tem um texto lá em João capítulo 5 e o versículo 39. Se alguém quiser ler, achou aí? Pode ler. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aí, ó, examinai. Ó, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Todavia são elas mesmas que testificam de mim. Mas vós não quereis vir a mim para receber vida. Sim, né? Então, irmãos, antes de mais nada, né? Vamos conjugar aqui. Eu sei que todo mundo aqui, até eu, fugiu da escola. Mas eu, tu, ele, depois do ele o que é? Vós. É vós? Nós. Depois? Vós. Nós, vós, Eles. vós, eles. Beleza? Porque o que acontece? Nesse texto aqui, ó, examinais, as pessoas acreditam que, por exemplo, assim, Jesus está ordenando, ó, examinais as Escrituras porque vocês vão encontrar nela a vida eterna. Só que Jesus não está dizendo bem isso. E não quero dizer também que não é para você estudar, examinar.
Mas veja só o que estava acontecendo com os judeus, né? Ó, eu, no presente, eu examino, tu examinas, ele examina, nós examinamos, vós examinais. Olha, então tem um, se a gente, é que não precisa, mas vamos colocar aqui, ó, vós, né? Ou se não, vamos colocar aqui, ó, vocês. Vamos chamar para o nosso português errado, né? Não é errado, né? Tá certo. Ó, vocês examinam as escrituras porque vocês acham que são elas que vão ela que vai te dar a vida eterna. Todavia, elas testificam de mim. E vocês não querem vir para mim para receber vida. Vocês querem ficar nas sombras. Vocês querem ficar com os ritos. Vocês querem ficar com a lei de Moisés. E está chegando aqui aquele o qual traz a realidade dessas sombras, mas vocês não querem, né? Era isso que Jesus estava falando para eles, né? Então, eles estavam, vamos dizer o quê? Eles estavam idolatrando, ou seja, a Escritura, colocando a Escritura como a detentora da salvação deles. Ó, eu examino a Escritura, lá está escrito, não matarás. Pô, então eu não mato, pronto, estou salvo. Só que nós sabemos que o não matarás, eu não matar, não me dá salvação. Por quê? Porque não adianta nada. Porque está sabendo que não pode matar, então eu não mato. Mas aqui dentro eu estou morrendo de vontade de matar. Ou seja, não aconteceu uma mudança orgânica. Diferente, por exemplo, da lei do espírito e vida, que é aquela que nos molda. Então, quando temos um despertar espiritual, ou seja, saímos das sombras e entramos agora para uma organicidade, recebemos a mensagem agora de uma maneira orgânica, ou seja, ela fazendo vida, sendo uma comigo, o que vai começar a acontecer em mim? Uma transformação, uma metanoia. E agora eu não vou matar porque está escrito lá não matarás, porque se eu matar eu vou preso ou vão me matar também. Não, eu não vou matar porque agora gerou dentro de mim um sentimento de empatia e amor ao próximo como a mim mesmo. Então veja que há diferença, né? E Jesus estava explicando isso para eles e falando, vocês são hipócritas, né? Porque vocês colocam um jugo em cima das pessoas que nem mesmo vocês podem suportar. Vocês atravessam mares e terras para fazer um prosélito, e depois de ter feito ele prosélito, torna ele 2 vezes mais filho do inferno que vocês são. Ou seja, coloca sombras na mente dele de uma maneira enraizada, que se transforma em uma fortaleza na mente das pessoas, e é difícil de você arrancar um ritual da mente de uma pessoa. Imagine só, a infância inteira, desde que é pequenininho assim, ó, cresceu dentro da igreja, aprendendo que para ter comunhão com Deus, eu preciso, no primeiro sábado do mês, ou uma vez por ano, ou seja, qual for o tempo que a organização escolher, eu tenho que participar da Santa Ceia. Porque se eu não participar da Santa Ceia, eu não tenho parte com Cristo. Meu Deus, você aprendeu isso a vida inteira, e depois chega alguém e fala para você, viu, não é bem assim. Cara do céu. Vai ter pessoa que vai chegar para você e falar assim, você é o anticristo. Você está falando mal de um sacramento, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse, fazei isso em memória de mim. Não foi? Aí chega um e fala assim, olha, não é bem assim, ele estava dando um símbolo, falando de uma maneira simbólica, te levando para uma realidade, e você está agora, daí o que vai acontecer? Né? As fortalezas da nossa mente, é difícil de transpor nela. Por isso que lá se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim, que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando sofismas, trazendo todo o entendimento cativo à obediência de Cristo. Ou seja, né, que o Evangelho, a luz da glória do Evangelho, ela tem o poder de destruir essas fortalezas e anular o sofisma, que é a mistura da verdade, vamos ver, da sombra, lá do Antigo Testamento,
com o Novo Testamento, do Antigo com o Novo, sofismas. Em vez de a pessoa sair direto para a realidade, ela fica assim, ó, mesclando a antiga aliança com a nova. Pode falar, filho. É como, por exemplo, você está falando, tem igreja que só pode tomar as branceiras se você for batizado e tal. Sim, por exemplo, nas organizações religiosas, existe, por exemplo, assim, um monte de coisas assim acerca, por exemplo, desse ritual que eles chamam de Santa Ceia, né? Que você não vai encontrar na Bíblia. É doutrina e preceitos de homens. Por exemplo, pega lá Mateus capítulo 26 e o versículo 17. Quem tem a Bíblia aí? Eu quero primeiro que vocês comecem com a epígrafe, ou com o enunciado. Aquela, vamos dizer assim, o textinho de cima. 16. É. O que está escrito aí? Os fariseus e os saduceus. Ó, Mateus capítulo 26, 26. versículo 17. Consulta dos sacerdotes e dos escribas. Espera aí, Mateus, deixa eu achar aqui. Mateus 26, versículo A 17. última Páscoa e a Santa Ceia. Opa, olha aí, ó. A última Páscoa e a Santa Ceia. Lembrando, irmãos, que essa epígrafe que você acabou de ler aí, ó, a última Páscoa e a Santa Ceia, se você for procurar no original, não existe. Isso aí é o que? É um texto que o tradutor, ou a gráfica, né, onde foi feita a sua Bíblia, colocou para você conseguir achar melhor. É igual os versículos. Quando foi escrito, para você organizar. Quando foi escrito a Bíblia, não estava lá, versículo 1, tal, versículo 2. Não, capítulo 1, versículo 1. Não, foi escrito uma carta, um texto inteiro. E depois, para nós conseguirmos nos localizar melhor na Bíblia, foi colocado capítulos, versículos e essas epígrafes, né? Esses enunciados em cima, para nós por exemplo, Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, né? Daí, por conta da nossa tradição, os sofismas, o cara que já colocou aí, o tradutor, ele já tem na sua mente muitos sofismas. Por exemplo, ele colocou a última Páscoa, a Santa Ceia. Irmãos, eu duvido, leia o texto inteiro, você encontrar a palavra Santa Ceia aí. Não tem. Mas o que? Hoje em dia, as pessoas dizem que assombra a Páscoa, lá do Antigo Testamento, Jesus transformou ela em Santa Ceia, né? E virou-se, vamos dizer, um sacramento. A Páscoa se transformou na Santa Ceia, mas o texto não diz. Mas o cara colocou. Quer ver, ó? Eu vou ler o texto para vocês verem como não está escrito, ó. E no primeiro dia da festa, que é a primeira festa de pães asmos, chegaram discípulos juntos de Jesus dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Não está escrito Santa Ceia, né? Você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum a palavra Santa Ceia. Não vai encontrar, né? E ele diz: ide à cidade a um certo homem e diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 e comendo, disse a eles: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não tivesse nascido. E respondendo Judas, o que o traí, disse: porventura sou eu, Rabi? E disse: tu o dissestes. E quando comiam, Jesus tomou o pão, olha lá, o pão da Páscoa, né? E abençoando-o partiu, deu aos seus discípulos e tomai, comei, isto é o meu corpo. O pão era o corpo dele? O pão era uma sombra que apontava para uma realidade que iria acontecer, correto? Olha só, esse é o meu corpo. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças,
deu-lhes dizendo: bebei todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos em remissão do pecado. O cálice lá de vinho que eles tomaram, que era o cálice da Páscoa, era sangue. Jesus disse que isso aqui é o meu sangue, né? Mas por que ele disse isso? Ele estava trazendo a revelação, né, das sombras. Olha, tá vendo esse pãozinho que vocês vêm comendo desde lá do Egito lá? Sabe o que ele simboliza? Ele simboliza o meu pão, o meu corpo. Sabe esse cálice que vocês vêm bebendo desde lá da saída do Egito até hoje? Ele vinha vos ensinando, vos anunciando o que haveria de acontecer com o Filho do Homem, para a salvação de todos, né? Jesus estava dizendo. Daí, ó, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. E digo-vos que desde de agora em diante não bebereis do fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco com meu Pai. E tendo cantado, saíram para o Monte das Oliveiras. E acabou a Páscoa. Vocês ouviram aqui a Santa Ceia? Falar, não. Mas por que ele escreveu Santa Ceia aqui? Ele escreveu Santa Ceia por quê? Porque a tradição hoje em dia, né, quando ele escreveu, né, na mente dele ele já associa Páscoa, Santa Ceia. Só que assim, a Páscoa cumpriu-se ali em Cristo quando ele, a ti, Senhor, entrega o meu espírito. Mas enfim, você pode ter um monte de dúvidas e a gente vai entrar nessas dúvidas. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é o seguinte, que hoje em dia as pessoas estão querendo que nós idolatremos também mais um ritual que eles chamaram de Santa Ceia. Vamos ler um texto, irmãos? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aí. 1 Coríntios, Portanto, capítulo 10, versículo 14. Pode ler. portanto, amados meus, fugi da idolatria. Pode ler até o 17. Portanto, amados meus, fugi da idolatria. Como a sensato vos falo, julgai vós o que eu digo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo. Perdão. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo. Visto que nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos nós participamos deste único pão. Amém? Olha só, o apóstolo Paulo começa o texto ali. Irmãos, fujam da idolatria. Olha, eu falo como entendidos. Olha, eu estou falando para pessoas inteligentes. O pão que nós partimos, ó, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Do que será que ele está falando? O pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Primeiro nos orientando ao que? A fugir da idolatria. Por quê? Que eu falo isso e eu associo isso à Santa Ceia. Por quê? Porque é aquilo que eu disse no começo. Olha, você só tem parte comigo se você fazer parte da Santa Ceia. Eles pegam um texto lá de João capítulo 6, né, depois que Jesus multiplica o pão, todos eles comem pão, os 5 pães e os 2 peixinhos. Aí o que eles querem fazer? Eles querem catar e tomar Jesus por rei. Falou assim, ó, chegou esse cara aí, mano, esse cara que está transformando o pão, acabou com o nosso problema. Só que ainda não havia chegado o tempo de Jesus. Aí o que Jesus faz? Se esquiva, sai deles, vai para o monte orar. Por quê? Porque Jesus estava sendo tentado, né? Isso é o meu ponto de vista, tentado por eles a ser rei. Aí o que ele faz? Ele sai. E daí ele atravessa o mar, os discípulos vai do outro lado, ele vai andando no mar. Daí no outro dia cedo, as pessoas que fizeram? Viram que os barquinhos não estavam lá, atravessaram também o mar, né? E daí chegaram lá e encontraram Jesus, já foram falando, olha, faz tempo que o senhor está aqui, ou seja, perdendo mais alguma transformação de pão? E Jesus percebeu e falou assim, olha, vocês têm que começar a trabalhar não pela comida que perece,
né? Mas para a comida que vai à vida eterna. E aquele negócio, Jesus fala, ó, os seus pais comeram lá o maná do deserto, mas eles morreram. Por quê? Porque eram sombras, né? Morreram todos eles no deserto, comeram do maná e morreram. Agora, aquele que comer do pão que eu lhe der, esse viverá eternamente. Aí, aqueles caras que comeram aquele pãozinho que Jesus deu, morreram? Lógico que morreram, né? Espiritualmente, eles estavam vivos? Não, estavam mortos. Ou seja, Jesus não estava falando do pãozinho. Tanto é que depois Jesus fala para eles falam, então dá desse pão para nós, né? Eles queriam mais, né, pãozinho, né? Jesus fala assim, olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí eles se escandalizaram, porque eles pensaram o quê? Eles sempre atentando para a literalidade, né? Querendo cumprir as sombras. Daí essa sombra que Jesus usou, esse símbolo de comer carne, canibalismo, né? Era escândalo para eles. Aí eles falaram assim, anula esse discurso, foi embora, né? Aí Jesus não estava falando, não estava falando da carne e do sangue. Tanto é que Jesus fala assim, as palavras que vos digo são espírito e vida, né? Jesus não estava falando para eles da carne em si. Aí eles pegam esse texto, né? Jesus estava falando a respeito das suas palavras. Aqueles que recebem as suas palavras como quem recebe um alimento, né? E esse alimento, o pão, você come ele, os nutrientes, as vitaminas, funde com o seu metabolismo e se faz um com você. Era isso que Jesus estava dizendo, né? Aquele que recebe as minhas palavras, esse já tem a vida em si mesmo, porque ele é a vida. Quem recebe a palavra, o Logos, que é o próprio Deus, já tem a vida. Aí eles pegam esse texto, olha, se você não... E eles falam que esse texto é a Santa Ceia, né? Jesus não está falando disso, de ritual nenhum. Jesus está falando de algo orgânico. Quem recebe as palavras dele né, de uma maneira real para si, não das sombras. Aí, voltando para o texto lá, né? Aí, Jesus, no texto de Mateus capítulo 26, o que Jesus está fazendo? Jesus, eu disse para vocês, olha, sabe esse pãozinho que vocês vêm comendo desde lá da saída do Egito até o dia de hoje? Parem com essa sombra. Eu agora trazendo a revelação para vocês. Irmão, lembrando que é conforme o meu entendimento, vocês não precisam acreditar, né? Eu, na verdade, eu quero mesmo é botar uma pulga atrás da sua orelha, quero mesmo, para que você, né, pelo menos tenha o prazer e a curiosidade de ir nas Escrituras e verificar se está certo, né? Isso é um sinal de nobreza, né? Você vai ver Lucas lá em Atos dizendo que os bereanos eles eram mais nobres do que os tessalônicos, porque tudo aquilo que Paulo dizia para eles, eles iam na Escritura para testificar. Então, eu quero mesmo botar uma pulguinha atrás da sua orelha aí, tá? E eu não quero te impor nada, né? Não vou impor nada para vocês. Aqui eu estou só, né, trazendo o meu entendimento do Felipe, da comunidade terapêutica Logos. Beleza? Então Jesus fala assim, ó, tá vendo esse pãozinho? Esse pãozinho que vocês vêm comendo desde lá de trás, ele agora se torna realidade. Sou eu. É o meu corpo. E o que aconteceu com o corpo de Cristo para a salvação? Ele foi partido. Não foi lá na cruz? Partido. Olha só, é o meu corpo que é partido por vós. E aí, ele diz, façais vós o mesmo. O que é para mim fazer? É para mim catar um pedacinho de pão, que nem Jesus pegou, e fazer o mesmo? Dar um pedacinho de pão assim para o meu irmão? Isso era sombra, não era? Era sombra. Será que é isso que Jesus estava querendo dizer? Ou que nem o texto que nós lemos na 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, dizendo que, porventura o cálice que abençoamos não é comunhão? O que é comunhão? Ser um. O pão que nós partimos não é, porventura, o cálice que bebemos não é comunhão, e o pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? E nós, sendo muitos, somos um só corpo e um só pão. Está lá, um só pão. Então, irmão, você, assim como Cristo era um pão que foi partido, ou seja, ele entregou a vida dele em prol do próximo, olha a Santa Ceia, vamos dizer, a verdadeira ceia, o verdadeiro
Mandamento de Cristo não foi para você catar um pãozinho. Você pode fazer, irmãos, lógico, com entendimento, sempre lembrando a realidade. Pode fazer o ritual, não tem problema nenhum. Mas a essência é o seguinte: assim como Jesus era um pão que foi partido, façais vós o mesmo. Você é um pão, agora você se parte em prol do próximo. Ou seja, você traz agora, você sai do rito da sombra e agora você entra na realidade. Irmãos, o ritual é muito simples. Eu vou lá uma vez por mês, sento lá na cadeira da igreja, cato um copinho, troco com meu irmão, como um pãozinho, ai, estou com comunhão, agora eu tenho parte com Cristo. Irmãos, sai dessa rua escura, rapaz. Sai dessa rua escura. Isso não é comunhão. Não sabe nem o nome do irmão que está do lado. Se está precisando de alguma coisa na casa. Isso é comunhão? Não, irmão. Comunhão é ser um. Que nem a igreja primitiva. A igreja primitiva, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Era o coração e a alma dos que criam. Aqueles que tinham propriedades, eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos e eles repartiam com o povo conforme a necessidade de todos, e ninguém tinha falta de nada. Comunhão, isso é comunhão com o corpo de Cristo. Você trocar um cálice é um ritual. É um ritual. Você pode fazer. E agora aquele monte de ordenança que tem, você não vai encontrar. Quem pode beber? Quem não pode beber? Quem é digno e quem é indigno? Cara, né? Tem aquele texto lá, Mateus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, do Senhor Jesus na noite que foi traído, tendo tomado o pão, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente também, depois de cear, né, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Vamos ler, irmãos? Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes desse pão, comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então não vamos desmistificar esse texto, irmão. Que esse texto, cara, tem atrasado a vida de muita gente, por falta de compreensão. Tem gente, irmãos, que foge da igreja no chamado dia Santa Ceia. Com medo, irmão, de morrer. Com medo, nossa, é um terrível, irmãos. Por falta de entendimento. Ainda estão lá nas sombras. E as sombras misturadas assim com a realidade. Irmãos, não escandalizem com o que eu vou dizer. Você pode continuar participando da Santa Ceia do jeito que você quiser. Eu só quero que vocês entendam que vocês precisam viver comunhão de verdade, não aquela suposta comunhão unicamente, por exemplo, de um ritual, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23, né? Eu já falei ele, e tendo tomado o pão, estou lá no 24, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, vamos pôr aqui o indigno, indignamente, tá? Só para depois vocês vão me lembrando. E vocês podem fazer perguntas também, tá, irmão? Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos pôr aqui discernindo. Discernindo, tá? Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não os ajunteis para a condenação.
quantas demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Beleza, irmão? Então esse texto aqui, cara, por conta de uma coisa tão simples, irmãos, falta de leitura. O cara começa aqui no versículo 23, cara, se ele volta aqui no versículo 17 e começa a ler, acabou todo o problema. Por isso que nós temos que ler o quê? O contexto, né? Tem que ler o contexto, né? Desde o começo, né? Para trás aqui ele vai estar falando a respeito de, né? Começa o capítulo 11, Jesus ali, o apóstolo Paulo dizendo, olha, nisso eu vos louvo, né? Porque vocês têm guardado as tradições que eu vos tenho ordenado, falando ali a mulher a respeito do véu, aquele negócio todo. Mas outro dia a gente entra nisso também. Não precisa pôr véu não, tá? Daí ele pega e começa, agora nisso que eu vou dizer para vocês agora, eu não vos louvo. Olha o que ele diz aqui, ó. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vocês ajuntam-se não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, eu ouço que quando vocês ajuntais na igreja, há entre vós divisões. E por parte eu até creio. E até importa que haja heresia no meio de vocês, para que aqueles que são sinceros se manifestem. De sorte que quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Vos direi, louvar-vos-ei? Nisso eu não vos louvo. Olha só, irmão, o que acontecia? Lembra lá que em Atos, né, eu falei que eles tinham tudo em comum? A Bíblia fala que eles eram unânimes no partir do pão. Eles faziam sim, vamos dizer, um ritual, né? Não sei se eu posso chamar de ritual, mas sim, eles faziam o partir do pão. Ou seja, é o que muitos estudiosos vão chamar de a festa ágape. Você vai encontrar lá no capítulo único lá de Judas, né? Ele citando essa festa ágape, né? Assim não me falha a memória, pode ser que eu esteja errado, no versículo 12 do capítulo balístico. Aí nós chegamos aproximadamente 51 anos, se não me falha a memória, depois de Cristo, quando Paulo escreveu 1 Coríntios, estava acontecendo o quê? Aquela motivação que eles tinham no coração em ser um com o próximo tinha acabado. E eles diziam, não vos louvo. Não estão participando da festa ágape. Não é isso. Porque eu ouço dizer que vocês estão com divisão no meio de vocês. Porque vocês se ajuntam para comer, daí o que vocês fazem? Porque geralmente era assim, já viu falar naquela festa americana? Ó, vamos fazer um churrasco lá, eu trago a linguiça, eu trago a Coca-Cola, eu trago a carne, né? Eles faziam assim, cada um trazia um pouco, né? E aí o que eles faziam? Ação de graças, né? Eles faziam o quê? Eles faziam uma festona dessa, chamada festa ágape, ou ceia do Senhor, que nem o apóstolo Paulo chamou, né? Não santa ceia, olha a idolatria. Aí o que eles faziam? Em vez deles ter tudo em comum, tinha uma panelinha, né? Vinha gente de longe, principalmente ali em Corinto, uma cidade, né, portuária, tinha um porto de cada lado, muitos escravos. A única refeição que tinha muita gente que ia fazer era no dia da festa, que acontecia geralmente no domingo. Era a única refeição que eles faziam. Daí o que acontecia? Formava aquela panelinha e os caras comia, chapava um pouco a ponto de se embriagar, e os pobres que chegavam, vamos dizer, um pouco depois, ficavam com fome e não comia. E daí o que acontecia? Tava um falatório, eles estavam envergonhando o corpo de Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala assim, porque ó, isso aí que vocês estão fazendo não é a festa do amor não. Isso aí não é a festa não. Porque o que eu aprendi com o Senhor, que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele partiu e disse, ó, tomai e comei. Isso é meu corpo que é partido por vós, fazer igual. Aí eu fazer igual o quê? Só dar um pãozinho para cada um? Não. Aquilo ser algo agora real dentro de mim e eu não tenho mais um pão. O pão não é meu, o pão é nosso. O bife não é meu, o bife é nosso.
Tudo nosso, né? Pai nosso, pão nosso, é comunhão. Isso é comunhão. Aí o que começou a fazer? Cara, uma panela lascada. O apóstolo Paulo começa a falar. Aí ele fala assim: porque aquele que come e bebe indignamente, aí vamos dizer que indigno é o cara que está em pecado, não é? Por exemplo, hoje em dia tem pessoa que bota até o cara, por exemplo, geralmente, né, esse indigno na igreja é o cara que adulterou, né? O menino, oi? Quem não é batizado. Quem não é batizado é indigno. Mas onde é que que lugar que está escrito na Bíblia que criança não pode participar da ceia, de um jantar? Não, a criança ela tem a prioridade no jantar. É que virou um ritual, virou um sacramento, que na verdade mais serve para o homem ficar orgulhoso e arrogante, olhar para o outro, olha aquele lá, não estou em pecado. Eu estou bem, eu estou em paz com Deus. Olha que loucura, né? Virou esse ritual se transformou em algo que, em vez de ajudar, né, acaba levantando o egocentrismo do homem lá em cima mais ainda. E o outro que não sei, eu não vai mais para a igreja. Por falta de entendimento, coitado. Não tem ninguém para explicar para ele que, ele pode comer aquele pãozinho, aquele negocinho, ou não comer, e não vai fazer diferença nenhuma para ele, principalmente com ele e Deus. Se ele já aqui dentro, já participou da ceia, aqui dentro, organicamente, a ponto do quê? Dele não viver mais ele, mas Cristo viver nele. E agora, ele tem comunhão com o irmão dele. Ele está se partindo, né? Porque o nosso sacrifício, lembra que o apóstolo Paulo fala? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O seu corpo agora é o sacrifício. Mas como é que eu faço esse sacrifício? Esse sacrifício é quando eu dou ao meu próximo aquilo que ele tem direito. Quando eu não mais engano, quando agora eu coloco ele como superior a mim, em vez de eu encostar no meu irmão agora, pensando assim, o que será que ele tem para me oferecer? Agora eu encosto no meu irmão e digo para ele assim, no que será que eu posso ser útil para esse meu irmão? Você está se partindo, né? Você tem uma oportunidade às vezes de se dar bem em cima do seu irmão, você fala assim, de jeito nenhum não vou fazer isso. Não, eu amo meu irmão, eu não quero para ele aquilo que eu não quero para mim. Já está em comunhão, já está sendo partido. Saiu do ritual e agora está vivendo orgânico. Irmão, você pode participar do ritual, tá? Não vai pensar que eu estou falando para vocês não participar. Mas se porventura alguém falar, você não pode, não fique triste. Não fique triste. Às vezes você já está participando e aquele que está comendo pãozinho ali não está participando do verdadeira ordenança que Jesus diz. Entende? Então dizem que é pecado. Agora eu pergunto para você, o indignamente é pecado. Tá bom, é pecado. Não vou dizer que não é. Mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Se fosse assim, ninguém poderia tomar. Porque quem é digno? Segundo a nossa justiça, irmãos, ninguém. Agora, Jesus, ele nos justifica, certo? Mas não tem nada a ver com o ritual, tá? Agora por quê? Por que eles são indignos? Porque eles não discernem o corpo de Cristo. Ou seja, o que é o corpo de Cristo? Não discernindo o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Vós sois o corpo de Cristo. Ou seja, sendo muitos, somos um só pão. E aqueles caras estavam fazendo o quê? Eles estavam o quê? Não, esse é meu, e agora eu não discerno que eu sou um com o próximo. Por isso que o ímpio, ele não prevalecerá nas congregações do justo. Ou seja, é até bom que aconteça, que haja divisão no meio de vós. Para quê? Para aqueles que são sinceros, eles se manifestem. Então o que acontece? Entram pessoas, infelizmente, dentro, vamos dizer, do corpo de Cristo, que são joio. E daí o que eles começam a fazer? São parasitas. Eles começam o quê? Só usufruir do corpo, tá ali, usufruir
usufruindo do quê? Da comunhão, das mensagens, da palavra, do corpo, né? E aí o que ele faz? Em vez dele dar fruto, ele retém, né? Não tem lá a parábola lá, eu sou a videira verdadeira, o meu pai, o agricultor. Toda vara que estando em mim não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Agora aquela que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então lá no corpo tem os parasitas, que está o quê? Usufruindo da vida, do reino, do próprio Cristo, mas não estão dando fruto, igual a videira, né? Aquele ramo da videira que não dá fruto, né? A seiva está passando dentro dela, a vida, o Espírito de Deus está dentro dela, só que em vez dela dar fruto, o que ela faz? Ela retém, não dá fruto, né? Vai ser o quê? Cortada, né? Ou seja, né, a pessoa está fazendo parte, por exemplo, de uma organização. Vamos trazer para uma organização. E ali ela está usufruindo de tudo, das bênçãos espirituais, né? Ou seja, as mensagens, o reino, a própria vida de Deus. E aí, cara, na parte mais simples de toda, a parte material, vamos dizer, financeira, o cara, irmãos, eu não prego dízimo, viu? Eu não acredito que dízimo seja, não estou falando disso, mas é no caso de Corinto. A parte financeira ali, o cara está usufruindo, está recebendo vida e está retendo o fruto, está retendo a seiva para ele. Vai acontecer, sabe o quê? Não vai prevalecer na congregação do justo, vai ser cortado. O corpo expele, é a mesma coisa do espinho, o corpo vai expelir, né? Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? A condenação vai vir, por quê? Porque vocês estão fazendo parte do corpo e não estão, né? Igual aquele lá que vendeu um terreno lá e Paulo perguntou para ele se ele vendeu, quanto foi o terreno, e aí ele mentiu e caiu tudo. Esse aí é o Zafira e o Ananias. Mas isso aí é outra história. Depois nós chegamos nesse assunto aí. Isso é gostoso falar também. Então, irmãos, veja que o beber e comer indignamente é isso. Você está usufruindo ali do meio, do corpo, e em vez de você ser um membro produtivo, você é um parasita ali no meio. Está todo mundo trabalhando em prol, né, da união, do amor, da prosperidade para todo mundo, mas tem um ali que está pensando só nele. Não, mano, tá louco? Eu vou dividir minhas coisas com os outros, sai fora. É eu, o egocentrismo, não. É eu sentado no trono e Jesus lá na cruz, aqui dentro, né? Irmãos, nós temos que sair do trono. Deixa Jesus sentar no trono e vamos para a cruz, né? Se desapegar as coisas dessa terra e ter comunhão, ser um com o outro. Amém, irmãos? Então, irmãos, passou muito tempo já, daria para nós ir longe, mas tem alguma dúvida, irmãos? Ficou? Tem alguma coisinha que você fala assim, puxa, ó, e aquele pedaço que está escrito assim, assim, assado lá? Não? Vocês são muito tímidos. Mas tá bom, irmão, qualquer dúvida que você tiver, pode vir perguntar depois. Se eu não souber, você pergunta pro Felipe. Tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus? Só para o Felipe no outro dia.